Bom dia, meus amores! Bom dia, turminha querida do segundo ano do nosso querido Colégio Eusébio de Queiroz. Vamos começar mais uma manhã de atividades? Estamos na semana de atividades de base diagnóstica. Espero que você esteja gostando de fazer. Tá certo? Que a Pro preparou essas atividades com todo carinho, com todo amor, para verificar a sua aprendizagem. Tá certo? Mas, antes de qualquer coisa, precisamos começar nossa manhã fazendo nossos pedidos, nossos agradecimentos, não é? Para que nossa manhã, nosso dia de quarta-feira, seja assim repleto de coisas boas. Para você, para mim, para nossos familiares, para todas as pessoas. Que nossa quarta-feira seja assim de muitas bênçãos para todos nós. Então, eu faço a oração daqui de casa, você faz aí da sua, tá certo? Vamos lá, com muita fé, com o coraçãozinho cheio de coisas boas, cheio de esperança. Vem comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que Papai do Céu abençoe a sua manhã de quarta, a sua tarde, a sua noite e abençoe cada um dos seus familiares. Então vamos lá, turminha, pegar o nosso material para começarmos mais uma rotina? Vamos pegar aí nosso envelope de atividades diagnósticas. Hoje faremos a atividade diagnóstica de Geografia e História. Vem comigo que eu já vou fazer a leitura para cada um de vocês. Então vamos lá, turminha, começar mais uma atividade de base diagnóstica, tá certo? Já peguei aqui caneta para o cabeçalho, lápis para a realização das respostas e borracha, tá? Vamos pegar aqui nosso material e vou apresentar para vocês nossa atividade diagnóstica de hoje, tá? Já realizamos português, ciências. Hoje é o dia de geografia e história, tá certo? Essa atividade aqui, tá bom? Deixa eu guardar aqui as outras no envelope para a Pro começar a fazer a leitura para vocês, tá bom? Nossa atividade é bem tranquila, bem bacaninha de fazer, tá certo? Lembrando de fazerem sempre o cabeçalho, identificação é muito importante, tá certo? Então vamos lá. Peguei aqui nossa atividade diagnóstica de Geografia e História. Vamos precisar da caneta para preenchermos aí o nosso cabeçalho, tá? Primeiramente o seu nome completo, tá? Depois o nome da Pro. O cabeçalho todo pode ser feito de caneta, viu, turminha? Escrevam aí o nome completo de vocês. Vou colocar aqui o nome da Pro. Nossa série já tem aí digitada, né? E a data de hoje, dia 5 de agosto. Como os dias têm passado rápido, né? A gente só falta aí 4 meses para finalizar o ano de 2020, né? Esse ano desafiador que tanto tem nos mostrado aí, né? 5 de agosto, tá? Então, vamos lá, turminha. Começarmos agora a nossa atividade explicativa. Combinado? Perdão. Para realizar coisas grandes, comece pequeno e sempre acredite nos seus sonhos. Atividade diagnóstica de Geografia e História, segunda unidade. Nessa atividade, turminha, nós vamos relembrar as famílias e os tipos de moradias, tá certo? Vem comigo. A família é o primeiro grupo social do qual fazemos parte. Grupos sociais são grupos em que nós convivemos com as pessoas. E a família é o primeiro desses grupos, tá bom? Então, vamos lá.
Vamos conhecer a família do Marcelo? Então, turminha, aqui para começar a nossa atividade diagnóstica, a Prolaís tem um textinho A Família do Marcelo, tá? Para responder as perguntinhas número 1 e número 2, vocês vão precisar consultar o textinho A Família do Marcelo, tá? Então, vamos lá? A família do Marcelo. A minha família é assim. Tem meu pai que se chama João. Tem minha mãe que se chama Laura. E tem minha irmã pequena que se chama Aninha. Eu ainda tenho um avô que é pai do meu pai e um avô que é pai da minha mãe. Eu tenho uma avó que é mãe da minha mãe e uma avó que é mãe do meu pai. Ou seja, o Marcelo, assim como nós, tem os avós maternos e os avós paternos, tá? Cada família é de um jeito. Às vezes, um casal se separa. Às vezes, um dos pais morre. Às vezes, o avô ou a avó moram juntos com os filhos. Tem gente que tem muitos filhos, como a família do Catapimba. Os pais dele têm 3 filhos. Tem gente que tem um filho só ou tem 2. Então, aqui a gente percebe que as famílias são diferentes, né? Umas das outras. Tem gente que tem um filho só ou tem 2. Olha só, o Catapimba tem 2 irmãos, um menino e uma menina. Então, eles são 3 irmãos. Então, Marcelo aqui, ele apresenta a sua família e apresenta também a família do seu amigo Catapimba, tá certo? Agora nós vamos para as questões 1 e 2. Lembrando que as questões número 1 e a questão número 2 são relacionadas ao texto A Família do Marcelo, tá certo? Vamos começar a responder nossa atividade? Então vamos lá, turminha, colocar aí na página que tem as questões número 1 e número 2, essa página aqui, tá certo? Deixa eu ajustar aqui a câmera para que a Pro possa ficar aí com o rostinho para observar vocês. Mesma distância, tá? Então, vamos lá. Agora que você já leu o texto, que tal responder as questões 1 e 2 de acordo com o que foi lido? Então, volto a repetir. As questões 1 e 2 são questões para serem respondidas de acordo com o texto A Família do Marcelo. Tá bom? Então, vamos lá. Na questão número 1, nós temos: como é formada a família do Marcelo? Como é composta a família do Marcelo? Tem o Marcelo, claro, o papai, a mamãe, a irmã e quem mais? Lá no textinho diz, tá? Ainda na questão número 1, na letrinha A, olha só o que é proposto. Como se chamam o pai do Marcelo? Tem lá na primeira parte do texto. Como se chama a irmãzinha do Marcelo? E como se chama a mamãe do Marcelo? Então, vocês precisarão consultar aí o textinho para responder, tá certo? Na questão 2, olha só o que é pedido. No trecho, cada família é de um jeito, o que o Marcelo quis dizer com isso? Cada família é de um jeito. O que essa frase quer dizer? Que cada família é de um jeito. O que é que você entende por essa frase? Aí você vai escrever nesse espaço aqui, tá certo? Pois vamos lá. Ainda na questão número 2, nós temos aqui a letra A. No texto, o Marcelo apresenta uma parte da família do Catapimba, um amigo dele. Desenhe a família do Catapimba de acordo com o que o Marcelo falou. Lá na última parte do texto, o Marcelo apresenta o Catapimba, falando como é formada a parte da família do Catapimba. É o Catapimba e mais irmãos, né? Vocês vão ter que desenhar aqui como é formada essa parte da família que o Marcelo fala, tá?
A família do Catapimba. Nessa margem aqui, nesse espaço aqui maravilhoso. Tá bom? Então, finalizando as questões 1 e 2, de acordo com o texto, nós agora vamos seguir para a questão número 3. Vou mostrar aqui essa página aqui que nós vamos realizar agora, tá? Antes, turminha, eu quero relembrar para vocês que nós falamos um pouquinho sobre as famílias nucleares e as famílias extensas, não é? Há muitos anos atrás, a maioria das famílias eram formadas por muitos membros. Os casais tinham muitos filhos. Tinham casais que chegavam a ter 15, 16 filhos. E essas famílias assim bem numerosas, elas viviam normalmente em grandes casarões no campo, tá? Então essas famílias cujo casal tem muitos filhos são chamadas de famílias extensas. As famílias extensas são famílias que possuem muitos membros, enquanto que as famílias menores, formadas apenas por pais e filhos, são chamadas de família nuclear, tá certo? Isso foi visto também, não é? Espero que você consiga aí recordar. Então, vamos que vamos agora para a questão número 3, tá certo? Agora, a Pro quer saber, em sua opinião, por que a família é tão importante? Para você, criança, por que é importante termos uma família? O que é que você acha da família? Então, você vai registrar, vai escrever sua opinião nesse espaço aqui, tá certo? Depois podem colorir aí a família de nosso amiguinho Cascão. Finalizando a questão número 3, teremos aí a questão número 4, tá certo? Que diz o seguinte: você já sabe que as famílias podem ser formadas de maneiras diferentes. Escreva o que você entende por letra A, família nuclear. Para você, o que é uma família nuclear? B, família extensa. O que é uma família extensa? Então, aqui você vai escrever em poucas palavras o que é uma família nuclear e na letra B, o que é uma família extensa, tá? Depois também pode aí colorir a família do Humberto. Só de observar essas duas imagens, a gente pode perceber que as famílias podem ser formadas de diferentes maneiras, não é? Então, finalizando aí as questões 3 e 4, nós vamos... Caça-palavras, questão número 5, que a Pro preparou aqui com muito carinho. Olha só, é o caça-palavras da família. Vejam só o que é proposto. É hora de caça-palavras. Família. Encontre no caça-palavras abaixo o que é necessário para que haja união numa família. Para que uma família conviva em harmonia, com muito carinho, com muito respeito entre os membros, é necessário que haja muitos valores, muitos elementos aí, como boa vontade, amizade, serenidade, compreensão, respeito, fé, não é? Perdão. Então, vocês vão procurar esses valores aqui e circular com lápis de cor, tá? Pode utilizar uma cor para cada palavrinha, para cada valor que nossa família precisa ter para que para que a gente possa conviver juntos em harmonia, tá bom? Perdão, passou aqui, uma moto fez esse barulho, tá? Então, vocês vão circular aqui valores que todas as famílias precisam para conviverem de forma respeitosa, harmoniosa, tá? Depois, vocês vão escrever aqui, reescrever as palavras que vocês encontraram aqui no caça-palavras. Combinado? Lembrando, início de resposta, início de frase, letra inicial maiúscula. Tá certo? Finalizando a questão número 5, vamos agora para as questões 6 e 7. Vem comigo.
Então vamos lá, que ainda são questões relacionadas à família. Vou virar aqui a prova. A provinha não, essa atividade, né? Avaliativa de base diagnóstica. Tcharam! Chegamos aqui nas questões 6 e 7, tá bom? Olha só o que é proposto. A Magali, nossa amiguinha comilona, está ansiosa para conhecer a sua família. Que tal fazer um bonito desenho que represente os seus familiares? Não se esqueça de incluir-se no desenho. Afinal, você, criança, você faz parte da sua família, você é um membro da família, tá? Então, nesse quadro, turminha, como o espaço é pequeno, desenhem vocês e os membros familiares que moram na mesma casa que você, tá bom? Então, esse espaço aqui não precisa ilustrar os outros parentes, tá? Só você e o pessoal que mora aí em sua residência. Combinado? Além de desenhar, por gentileza, pintem, tá? E podem identificar, colocar mamãe, papai, irmão, você, tá? Podem desenhar e identificar. Combinado? Então, finalizando a questão número 6, nós vamos para a questão de número 7, tá bom? Que pede o seguinte: é muito importante na convivência familiar colaborar, ou seja, ajudar com nossos pais, irmãos e demais parentes. Leia o que Lara costuma fazer em sua moradia para ajudar a sua mãe. Vamos ver o que a Lara, essa garotinha da imagem aqui, pede. Olha só o que... Pede não, olha só o que ela relata, né? Perdão. Sou Lara e tenho 8 anos de idade. Todos os dias ajudo o papai com algumas atividades na cozinha. Esta sou eu o ajudando no preparo da massa. Ele fica super feliz e me enche de carinho. Então a Lara é uma garotinha de 8 anos que gosta muito de ajudar os seus pais, principalmente na cozinha, né? Com atividades simples, tá? Então, olha só o que é proposto aqui. E você, criança, o que costuma fazer para ajudar os seus familiares em sua moradia? O que é que você costuma fazer para ajudar o pessoal de casa, para ajudar a mamãe e o papai? Você guarda seus brinquedos, arruma a cama em que você dorme. Diz aí a Pro, o que é que você faz para ajudar em casa? E se não ajuda, precisa repensar isso aí, viu, turminha? Que até o momento de você guardar o material das atividades já é uma forma de ajudar em casa. Combinado? Então, meus amores, vamos finalizar aqui esse momento, tá? De questões sobre a família, tá? Agora nós vamos responder as questões que retratam a importância da moradia, de ter um lar, tá certo? Vamos pegar aqui a pontinha da nossa atividade e colocar na página seguinte, que é essa aqui. Vamos ter mais um textinho para a leitura. Combinado? É importante a gente fazer sempre a leitura para a gente adquirir conhecimento, não é? Interpretar, tá certo? Então, vamos lá. Olha só o que é que diz aqui. Convivemos com os membros da nossa família em nossa moradia, em nossa casa, também chamada de residência. É muito importante ter um lugar para viver. Vamos responder as questões a seguir sobre as moradias? Pois vem com a Pro, que agora vem questões relacionadas às moradias, tá certo? Olha só o que diz. A casa, também chamada de moradia ou habitação, ou mesmo residência, como eu acabei de falar, protege as pessoas do frio, da chuva e do calor. É o local onde convivemos com a família, recebemos os parentes e amigos. Os animais também precisam de abrigo. Leia o texto a seguir e responda as questões
8 e 9. Então, turminha, as tarefinhas de número 8 e 9 vão ser necessárias fazer a leitura ou voltar o vídeo para que vocês acompanhem aí o textinho, o poema Casa e Casas, tá bom? Vou fazer a leitura aqui para que eu possa apresentar as próximas questões, tá certo? Então, vamos lá. Olha só o que diz. Casa e Casas, da Regina Vilaça. Gosto muito da minha casa. Ela é grande e bonita. Muita gente mora nela. Ela alegra a minha vida. Todos têm sua casa. A do passarinho é o ninho. A do tatu é o buraco. A da lagarta, a folhinha. A tartaruga e o caracol levam a casa aonde vão. É na sua casa que o totó esconde-se do trovão. O coelho mora na toca, o peixe no aquário, o macaco mora no galho e o jacaré na beira do rio. Cada casa é diferente, seja grande ou pequena, todos que nela moram vivem felizes e contentes. Que poema bacana, né? Até os outros animais necessitam de abrigo, necessitam de moradia. Estão compreendendo a importância de ter uma moradia? Pois então, após a leitura do poema Casa e Casas, da Regina Vilaça, vocês irão responder as questões 8 e 9, tá? Olha só o que é proposto aqui na questão 8. Quais são as moradias dos animais abaixo? Retire do poema. Qual é a moradia da lagarta? Qual é a moradia do tatu? Qual é a moradia do macaco? E qual é a moradia do coelho? É só você ler o poema ou voltar o vídeo que você vai relembrar aí o abrigo desses 4 animaizinhos. Tá certo? Respondida a questão número 8, vamos para a questão número 9, ainda de acordo com o nosso poema. Tá certo? Eu vou virar aqui a página, tá? Cheguei aqui na questão número 9, tá certo? Olha só o que é proposto. Releia. O que é reler? Ler de novo. Releia a última estrofe, a última parte do poema, que diz o seguinte: cada casa é diferente, seja grande ou pequena. Todos que nela moram vivem felizes e contentes. O poema Casa e Casas termina com essa estrofe. Você concorda que cada casa é diferente? Por quê? Vocês concordam, turminha, que as moradias podem ser diferentes umas das outras? Você responde e explica a sua resposta, tá bom? Ainda temos aí a letra B, tá bom? Olha só o que é proposto aí na letra B. A autora afirma, ou seja, a autora diz que todos que vivem numa casa vivem felizes e contentes. Você concorda que todas as pessoas que têm uma moradia vivem felizes e contentes? Por quê? Você também vai explicar a sua resposta aqui na letra B. Combinado? Então, finalizamos aí as questões 8 e 9. Para responder a questão número 10, nós vamos precisar ler outro poeminha, um poeminha bem bacana também chamado Se Você Fosse Uma Casa, do Ney Ribeiro Silva, tá? A prova vai fazer aqui a leitura e a proposta da questão está na outra página, combinado? Então vamos lá. Se você fosse uma casa. Se você fosse uma casa, que tipo de casa gostaria de ser? Uma casa bem grande, com lugar para muita gente? Uma casa pequena, lá no alto da serra? Uma casa alegre, com bichos e plantas? Uma casa bem gostosa, com um jardim no quintal? Uma casa antiga, com lareira e chaminé? Uma casa de pau a pique ou uma casa de sapé?
E você, se você fosse uma casa, que tipo de casa do poeminha você gostaria de ser? Vamos agora ver o que é proposto aqui na questão 10? Vou colocar na próxima página. Letra A da questão 10. Olha aqui. Letra A. Em qual das casas do poema que a Prolaís acabou de ler você gostaria de viver? Escreva, explique sua resposta e ilustre. Então, vocês vão escolher um tipo de casa aqui do poeminha. Se eu fosse uma casa, qual delas você gostaria de viver? Escreve aqui, explica a sua resposta e utilize esse espaço aqui maravilhoso para desenhar essa casa, tá? Volto a repetir. A casa tem que ser do poeminha Se Eu Fosse Uma Casa, desse poeminha aqui da folha anterior, tá? Finalizando aí a questão número 10, nós vamos para a questão número 11, que também é uma questão bem bacana, uma questão de ilustração, tá certo? Olha só o que é proposto aqui no número 11. Existem diferentes tipos de moradia em quase todos os lugares. Leia as legendas abaixo e faça desenhos que representem cada tipo de moradia. Legendas, turminha, são frases ou textos que acompanham uma imagem, tá? E as legendas, elas explicam o que tem nessa imagem. Aqui na questão 11, nós vamos ter a legenda, mas o desenho quem faz é você, tá certo? Então, aqui nós temos a primeira legenda. A maioria das construções da cidade é de cimento e tijolos. Então, aqui no primeiro quadrinho, vocês vão desenhar uma moradia feita com cimento e tijolos, né? Bem parecida com a casa que nós moramos. Aqui no segundo quadrinho, eita, a claridade tá demais, né? As palafitas são feitas sobre estacas nas regiões alagadas. Lembram que a Pró mostrou a imagem das palafitas, que são aquelas moradias de madeira construídas em grandes estacas, né? Elas ficam no nível alto para que a água do rio ou do mar não alague, tá? Não invada essas moradias. Então, aqui vocês vão desenhar uma palafita, tá? Vamos continuar a questão 11 na próxima página, tá? Vamos ter aí mais 4 legendas para que vocês possam fazer a ilustração, tá? No terceiro quadrinho nós temos: as casas também podem ser feitas de madeira. Vocês vão desenhar uma casa de madeira bem parecida com a palafita, só que sem as estacas, né, gente? Casas no baixo, tá? No térreo. Quarto quadrinho: os índios fazem as ocas com palha e barro. No quarto quadrinho, vocês vão desenhar a moradia dos índios. Combinado? Quinto quadrinho: nas favelas, os barracos são feitos com tábuas, latas e outros materiais, né? Sobras de materiais. São moradias mais humildes, né? Mais simples. E no último quadrinho: nas regiões geladas, as casas são feitas de gelo, são iglus. Então, aqui no último quadrinho da questão número 11, vocês irão desenhar um iglu, tá certo? Vamos agora para a questão número 12, que vai continuar lá na próxima página. É hora de tirinhas. Eu sei que vocês adoram as historinhas da Turma da Mônica e outros, né? Então, vamos lá. 12. Leia as tirinhas a seguir. A primeira tirinha é do Cascão e a segunda tirinha é da nossa amiguinha gulosa Magali. Vou fazer aqui a leitura do Cascão, primeiramente, tá? No primeiro quadrinho, olha só o que acontece. Pai, conta uma história para eu dormir? Tá bem, filho. Que história você quer ouvir? Segundo quadrinho. Aquela que eu gosto mais. Já sei, respondeu o pai do Cascão. No terceiro quadrinho, o pai começa a contar a história. Era uma vez 3 porquinhos. Então, nós temos aqui a primeira tirinha, né? A história do Cascão. Vamos virar aqui a página, tá? Para lermos a segunda tirinha e responder aí
a questão 12, tá? Na segunda tirinha, nós temos aqui a Magali. No primeiro quadro, ela diz: uau, quantas imagens legais nessa internet. No segundo quadrinho: pudim de leite, sorvete, frutas, mas tudo virtual. Aqui não é. No terceiro quadrinho, a Magali saiu do seu quarto ou da sala e foi direto para a cozinha, que aquelas imagens que ela estava vendo no computador não encheram nada a sua barriga, né? Então vamos lá. Após a leitura dessas duas tirinhas, você vai responder as letras A e B da questão 12. Letra A. Em quais cômodos da casa acontecem as duas historinhas? Cômodos são as partes da casa, né? Sala, quarto, banheiro, cozinha, quintal, área, não é? Em quais partes da casa acontece a história da Magali e a tirinha do Cascão? Você já sabe. Letra B. Qual a parte da sua casa que você mais gosta? Qual é o espaço da sua moradia que você mais gosta? Eu, por exemplo, eu adoro o meu quarto. No meu quarto eu tenho meus livros, tenho a cama que eu utilizo para dormir, para descansar, tenho a minha mesinha, né? É o espaço que eu mais tenho carinho. E você? Finalizando aqui as letras A e B da questão número 12, nós vamos agora finalizar a nossa atividade com mais um caça-palavras, que pede o seguinte. 13ª questão e a última também. As moradias podem ser feitas com muitos materiais. Localize, ou seja, procure no quadro os nomes dos diferentes tipos de materiais. Vocês vão procurar aqui no quadro os materiais: madeira, ferragem, tijolo, cimento, areia, pedra e telha. Também podem circular aqui com lápis de cor, tá certo? Finalizamos aqui nossa atividade de Geografia e História. Eu acredito no sucesso de cada um de vocês. 1000 beijinhos. Espero que gostem de realizar mais essa atividade. Tá certo, meus amores? Beijos cheios de amor, cheios de carinho. A Prolaís ama vocês. Tchau, tchau. A gente se vê.